Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual penal. O assunto de dia é a competência por prerrogativa de função. Vamos falar sobre algumas regras básicas, sobre a competência por prerrogativa de função de várias autoridades importantes. E se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando, o que a gente pode falar da competência por prerrogativa de função? As regras básicas são as seguintes. Em caso de investigação ou indiciamento, necessita-se de prévia autorização do ministro relator, no caso do STF, e do desembargador relator, no caso dos tribunais. Ministro relator, no caso do STF e STJ. Ou seja, se tem uma autoridade com competência por prerrogativa no STF, para investigar essa autoridade ou para indiciar essa autoridade, necessita-se de prévia autorização do ministro relator. Não há duplo grau de jurisdição para essas autoridades por prerrogativa de função no STF. Ou seja, se o STF é o último grau, se ela foi julgada em primeira instância no STF, não há duplo grau de jurisdição para essas autoridades. Há, na competência por prerrogativa de função, duas regras importantes, a regra da atualidade e a regra da contemporaneidade. A regra da atualidade é aquela que diz que há prerrogativa enquanto aquela autoridade exercer a função, aquela autoridade com cargo ou função fixa. Enquanto ela exercer a função, ela tem a prerrogativa. Quando ela não exercer mais essa função, perde essa prerrogativa e desloca-se a competência para as instâncias inferiores. Só que na ação penal 937, ação penal 937, decidiu o STF que a competência ela não se altera mais após o fim da instrução processual. Então, se ocorreu o fim da instrução processual, se o tribunal acabou de instruir aquele processo, se já ocorreu produção de provas, se o tribunal está pronto para julgar, não vai mudar mais a competência. Então, o momento de fixação da competência é o fim da instrução processual. A partir daí, a perda da função pública, a perda do mandato, não modifica mais a competência. O tribunal vai julgar. E a regra da contemporaneidade? A regra da contemporaneidade diz que a autoridade só tem foro para os crimes cometidos durante o mandato e em razão dele. Isso também foi alvo de julgamento na ação 937, ação penal 937. Então, o foro por prerrogativa de função é só para crimes cometidos durante o mandato e em razão dele. Essa é a regra da contemporaneidade. A regra da atualidade é aquela que diz que a autoridade só terá prerrogativa enquanto exercer a função. Ok? Então, essas são as duas grandes regras. Vamos lembrar também que no caso de improbidade administrativa, não há prerrogativa de função. Por quê? Porque a improbidade administrativa tem natureza civil e a prerrogativa de função é de natureza penal, é para ações de natureza penal. O local da infração não importa no caso de competência por prerrogativa de função. Por quê? Porque a competência funcional exclui a competência territorial. O tribunal respectivo daquela autoridade é que vai julgar a autoridade, independentemente do local de cometimento da infração. Em caso de crime doloso contra a vida, aí depende. Depende se a competência funcional daquela autoridade está prevista na Constituição Federal ou não. Se a competência funcional estiver prevista na Constituição Federal, ela prevalece, a competência funcional prevalece. Se a competência funcional estiver prevista na Constituição Federal, a competência funcional prevalece. Se a competência funcional não estiver prevista na Constituição Federal, aí vai ser julgado pelo tribunal do júri. A competência do júri prevalece,
pois é crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, ok? Então vamos lembrar dessa diferença. Onde é que a competência funcional está prevista? Se estiver prevista na Constituição Federal, ela prevalece. Se não, a competência do júri prevalece. No caso do concurso de agentes. Concurso de agentes. No concurso de agentes, há a competência do tribunal e a competência do júri. Será a competência do tribunal, no caso de o relator decidir sobre o desmembramento. Se for competência do tribunal, o relator daquele processo decide sobre o desmembramento, para onde vai cada processo. Se a competência for do júri, não há conexão ou continência. Não há conexão ou continência. E a Constituição Estadual? Constituição Estadual. Exige simetria da Constituição Estadual com a Constituição Federal? Ou seja, a Constituição Estadual pode prever outros casos de foro por prerrogativa, além daqueles já previstos na Constituição Federal? Ela pode sim, mas exige uma simetria, ou seja, a competência estadual não pode prever para uma autoridade estadual uma prerrogativa que a autoridade federal equivalente não tenha. Ou seja, o foro na Constituição Estadual não vale para crimes militares, crimes federais e crimes eleitorais. E, no caso de procuradores do Estado, procuradores da Assembleia Legislativa, defensores públicos e delegados de polícia, não há a competência por prerrogativa, não há foro por prerrogativa. Por quê? Porque a Constituição Federal não trouxe esse foro por prerrogativa para essas autoridades federais, para o delegado da Polícia Federal, para o defensor público federal, para os procuradores federais. Como ela não trouxe, então a Constituição Estadual não pode prever essa competência para as autoridades estaduais, ok? Existe uma outra regra também, que é a regra da exceção da verdade. A exceção da verdade. Quem é que julga a exceção da verdade no caso de foro por prerrogativa? Por exemplo, uma autoridade com foro, um deputado federal, foi caluniado ou foi difamado e foi alegada a exceção da verdade. Quem é que julga? No caso de calúnia, o tribunal só vai julgar a exceção da verdade. Só julga a exceção da verdade. Ele não vai julgar, não vai fazer o juízo de admissibilidade. Quem faz o juízo de admissibilidade é a primeira instância. É o juiz de primeira instância. Ele envia o processo para o tribunal só para que o tribunal julgue a exceção da verdade. Ok? No caso de difamação, não. Salvo contravenção penal. Caso de difamação, não, salvo contravenção penal. Ou seja, porque se alguém imputa a outra pessoa falsamente um crime, isso é calúnia. Se uma pessoa imputa a alguém falsamente uma contravenção penal, isso é difamação. Mas, nesse caso, a autoridade com foro e prerrogativa de função tem também o foro e prerrogativa de função pela contravenção penal. Então, vai para o tribunal. No caso de difamação por contravenção penal, vai para o tribunal e ele julga a exceção da verdade. Ok? Então, vamos lembrar disso. E, no caso do resultado, o tribunal julgou a exceção da verdade e no resultado, se o tribunal rejeita a exceção da verdade, ou seja, a verdade não foi provada, o processo continua na origem. Se o tribunal acolhe a exceção da verdade, ou seja, a verdade foi provada, aquele crime imputado foi provado, realmente ocorreu, não foi uma imputação falsa, os autos vão para o Ministério Público verificar aquele crime cometido. E o tribunal de origem deve absolver o réu, ou seja, aquele que imputou, por atipicidade. Esses são os resultados da exceção da verdade. Membros do MP têm foro por prerrogativa de função? Tem sim. E no tribunal respectivo, a denúncia no tribunal
deve ser oferecida pelo PGJ, no caso do Ministério Público Estadual. É válida a designação de procurador de justiça, ou seja, o procurador de justiça aí vai atuar como um longa-manos do PGJ. E eu falei que é no tribunal respectivo, por quê? Porque se for o Procurador-Geral da República, ele tem foro por prerrogativa no STF. Se for o Procurador-Geral de Justiça Militar, ele tem prerrogativa no STM. Se for o Procurador Regional da República, prerrogativa no TRF, que é onde ele atua, e o Procurador Regional Eleitoral, prerrogativa no TRE, que é onde ele atua. Então é no tribunal respectivo. Quanto ao procedimento nos tribunais, a denúncia ou queixa no tribunal ocorre o quê? O acusado é notificado para responder em 15 dias. É notificado para responder em 15 dias. E o tribunal pode receber, depois dessa resposta, pode receber a denúncia ou queixa, pode rejeitar a denúncia ou queixa, ou pode julgar improcedente a acusação, improcedência da acusação. Esse é o procedimento nos tribunais, que é um pouco diferente do procedimento comum. Então, vamos começar a falar das autoridades em si. Onde é que é o foro por prerrogativa de função das autoridades que a gente conhece que tem foro por prerrogativa de função? No caso de presidente da República, vice-presidente da República, deputado federal, senador, ministro do STF, o PGR, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, e o Advogado-Geral da União, o AGU, em caso de crime de responsabilidade, eles têm foro por prerrogativa de função no Senado Federal. Senado Federal. No caso de crime comum, no STF. Então, essas autoridades máximas aqui têm foro por crime comum no STF, crime de responsabilidade no Senado Federal. Membros do CNJ ou CNMP. Membros do CNJ ou CNMP. Em casos de crime de responsabilidade, eles têm foro por prerrogativa de função no Senado Federal. Em caso de crime comum, onde é que é o foro por prerrogativa de função dos membros do CNJ e do CNMP? Depende do cargo de origem. Por quê? Porque no CNJ ou CNMP nós temos ministro do STF, temos ministro do STJ, temos advogados, temos desembargadores, temos juízes, então depende do cargo de origem. Não é porque ele é membro do CNJ ou CNMP que, por crime comum, ele terá um foro por prerrogativa diferenciado. Ele tem foro por prerrogativa diferenciado no crime de responsabilidade. No de responsabilidade, sim, vai para o Senado Federal. No caso de ministro ou comandante das Forças Armadas. Comandante aqui é o comandante máximo, ou seja, o comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Força Aérea. No caso de ministro de Estado ou comandante das Forças Armadas, se for crime comum, será no STF. Se for crime de responsabilidade, também no STF. Mas se for crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, ou seja, ele cometeu um crime conexo com o presidente da República, será no Senado Federal. Senado Federal. Vamos lembrar disso, que esse é um detalhe importante. Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, STF. Mas crime de responsabilidade conexo com o presidente da República, Senado Federal, que é onde julga o crime de responsabilidade do presidente da República. Ok? Tribunais superiores, ministro dos tribunais superiores, ministros do TCU e chefes de diplomacia permanente, chefe de comissão diplomática permanente. O foro deles é no STF, sempre STF. Governador. Governador depende também se é crime comum ou crime de responsabilidade. Em crime comum será o STJ, crime comum será o STJ, crime de responsabilidade será um tribunal especial. Que tribunal especial é esse? Que tribunal especial é esse? É um tribunal formado com o presidente do TJ, 5 deputados e 5 desembargadores. Presidente do TJ, 5 deputados e 5 desembargadores.
E no caso do vice-governador, o vice-governador tem foro por prerrogativa da função igual tem o vice-presidente da República? Aí depende da Constituição estadual. A Constituição Federal não trouxe foro por prerrogativa para o vice-governador, trouxe só para o governador. O vice depende da Constituição estadual. No caso de desembargadores, ministro do Tribunal de Contas dos Estados, ministro dos Conselhos de Contas dos municípios e os membros do MPU nos tribunais. Eles têm foro prerrogativo de função no STJ. Sempre no STJ. Deputados estaduais. Deputados estaduais. Para crime comum, depende da Constituição estadual. Crime de responsabilidade será na Assembleia Legislativa do Estado. Crimes federais no TRF. Crimes eleitorais no TRE. Juízes e membros do Ministério Público. Juízes e membros do Ministério Público. Crime comum de responsabilidade será no TRF ou no TJ. Aqui eles são vinculados, ou seja, juiz do primeiro grau vinculado ao TRF2 será julgado pelo TRF2. Juiz de primeiro grau vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. E o membro do Ministério Público também. Membro do Ministério Público estadual, Tribunal de Justiça do Estado. Membro do Ministério Público Federal, o TRF, respectivo da sua região. Crimes eleitorais serão no TRE. Crimes eleitorais no TRE. Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, o equivalente ao PGR, só que no âmbito estadual. O PGJ, no crime comum, será julgado pelo Tribunal de Justiça, TJ. No crime de responsabilidade, será julgado pelo Poder Legislativo. No crime de responsabilidade conexo com o governador, será julgado pelo Tribunal Especial. É uma regra equivalente àquela regra do Presidente da República, dos ministros, aqui, e comandantes das Forças Armadas, lembra? Conexo com o Presidente da República, julgado pelo Senado Federal. Aqui, no PGJ, crime de responsabilidade conexo com o governador, julgado pelo Tribunal Especial. E crimes eleitorais, TRE. Prefeito, crime comum, julgado pelo Tribunal de Justiça. Crime de responsabilidade pela Câmara dos Vereadores. Crime eleitoral pelo TRE. Crime federal no TRF. E vereador. Vereador tem foro por prerrogativa de função? Não, não tem. A imunidade do vereador é só material. Ele não tem imunidade formal, não tem inviolabilidade formal. A inviolabilidade é só material, quanto a opiniões, palavras e votos proferidos em razão do seu mandato. Então, o vereador não tem foro por prerrogativa de função. Essas são as regras principais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado, porque esse é um dos temas mais importantes e mais relevantes do processo penal. Aqui a gente pode matar várias questões de concurso só sabendo essas regrinhas, só sabendo quais são os foros por prerrogativa, só sabendo o que acontece com o deslocamento de competência, a exceção da verdade nos crimes contra a honra. Então, sabendo disso, a gente mata várias questõezinhas e sabe desenrolar várias questões subjetivas também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!